Olá, eu quero conversar com você hoje sobre a ansiedade. Se você acredita em Deus, você vai concordar comigo que Deus fez esse corpo de uma maneira perfeita, a trabalhar de uma maneira perfeita. E esse corpo da humanidade, ele foi criado não hoje, né? Agora, nessa época que a gente vive em cidades e ruas asfaltadas, enfim, nós somos criados há milhares, milhões de anos atrás por Deus. Se você entende que o ser humano veio da evolução das espécies e tal, da mesma maneira, seja numa visão religiosa ou numa visão científica, nós seres humanos somos os mesmos de milhares e até milhões de anos atrás. Nós não temos nadadeiras, nós não temos asas, nós não temos guelras, né? Nós não temos escamas, nós não enxergamos bem à noite. A nossa biologia, independente da sua crença, é a mesma de milhões de anos atrás. Nosso pulmão, nossa respiração, os nossos olhos, os nossos sentidos são os mesmos de muito tempo. Então é importante que a gente entenda que hoje nós estamos vivendo de uma maneira na qual a gente não foi preparado para viver. Nós estamos vivendo em uma outra situação. Nós somos preparados para caçar, para pescar, para correr atrás do alimento, para subir numa árvore, para plantar, construir o abrigo. A gente se desenvolveu ao longo dos séculos, mas nós temos a nossa biologia que é a mesma. Quando a gente estuda a parte biológica, nós somos os mesmos de milhares de anos atrás. Bom, posto isso, vamos entender que seja Deus, seja a natureza, criou um sistema maravilhoso que é a nossa parte racional, a nossa parte da lógica, mas nós temos, que é o que interessa para nós hoje, nós temos um cérebro instintivo. É um cérebro que tem a ver, uma parte do nosso cérebro, que tem a ver com a preservação da espécie. Então, mesmo que você tente se enforcar, que você está com problemas psicológicos, você não consegue se matar. Porque nós temos um sistema, vamos dizer, automático, que preserva a vida, de autopreservação. É um cérebro que entende que eu tenho que me preservar, tenho que preservar esse corpo físico. É um cérebro instintivo, o nome técnico é cérebro reptiliano. Esse cérebro, ele busca o seu bem e ele busca a sobrevivência além da selva. Ser comido ou comer. Então, o cérebro reptiliano, ele entende isso. Ou você, diante de uma dificuldade, você enfrenta mesmo, na porrada mesmo, na unha, ou você foge. Dependendo da situação, é melhor correr, sobreviver, do que enfrentar e morrer. Então, assim, como o nosso corpo foi preparado há milhões de anos, o que acontece? Nós somos preparados para, em determinados momentos, a gente elevar o nosso nível, a nossa energia. Por exemplo, diante de uma tempestade, diante de raios e trovões, a nossa energia ela tem que subir. Diante de uma fera, diante de um bicho, diante de um precipício, diante de você estar num rio, no mar, diante de um perigo, o nosso cérebro ele foi desenvolvido para quê? Para subir a energia. É como se nós tivéssemos uma pilha, que no dia a dia a gente vive em 110, e de repente, numa determinada situação de enfrentar um bicho, ou uma tempestade e tal, o que é uma avalanche? O que a gente tem? Subir para 220. Então, o que é isso? Biologicamente falando, é o nosso cérebro nos preparando para ou fugir, ou para lutar. Então, esse é o cérebro reptiliano. E como se dá isso quimicamente no nosso corpo? Nós temos glândulas aqui atrás, suprarrenais, que produzem uma substância chamada adrenalina. Então, diante de um perigo iminente, e o nosso cérebro, o tempo inteiro, está rastreando possíveis perigos. Diante de um perigo, lá no passado, de uma fera, de um bicho, de uma trovoada, de uma chuvarada, enfim, o cérebro fala, estou em perigo, ou eu luto, ou eu fujo. Então ele começa a produzir adrenalina. Aí você fica forte. Quando uma pessoa está sob efeito da adrenalina, ela consegue levantar um peso que normalmente fica no 220, né? Ela consegue levantar um peso que ela fala, na hora de socorrer uma pessoa no incêndio, ela fala, como é que eu aguentei carregar essa pessoa no colo, num acidente de carro, enfim, né? Com a adrenalina alta, a pessoa consegue correr numa velocidade que ela nem imaginava que fosse possível isso. Tudo isso é efeito da adrenalina. Ela acelera o nosso raciocínio, o nosso pensamento, o coração bate mais forte porque precisa jogar sangue para todas as partes do corpo. Não é verdade? Sangue jorrando, circulando pelo corpo sem oxigênio também não adianta muito. Então, o pulmão, a respiração fica ofegante diante de situações de perigo. Nós fomos feitos para isso, para enfrentar o perigo. Acontece que isso era para acontecer num pico, diante de uma fera, de um bicho, de uma trovoada, e depois descer. O nível de insulina descer. As glândulas suprarrenais produzem esses hormônios, ele sobe, depois baixa. É mais ou menos igual a insulina, né? Fazendo uma comparação. O sangue não pode ficar doce. Então, quando a gente come carboidrato, um açúcar, uma fruta, e exagera na fruta, muita farinha, pratão de macarrão, de arroz e tal, é muito açúcar. Então, o corpo produz, aí já é o pâncreas, né? Produz um monte de insulina para pegar esses açúcares, essa glicose, esse carboidrato e jogar para a célula. Fez a digestão, terminou, pronto, acabou. Acontece que a gente come muita coisa doce e sobe a nossa insulina e aí vem doença, inflamação, obesidade, etc. Estou fazendo essa comparação para dizer que a insulina ela não é ruim. Ela é ruim hoje com a alimentação que a gente faz, com o estilo de vida que a gente faz. Mas ela não é culpada, ela é a salvadora, na verdade. Nós que estamos trabalhando de maneira inadequada. A mesma coisa com a adrenalina. Ela tem essa função, porém nós estamos o tempo inteiro com a adrenalina alta. Poxa, mas nós não estamos fugindo de tempestade, nem caçando, nem pescando, nem à beira de precipício, perdido na selva. Sim, mas a adrenalina ela sobe quando a gente no celular recebe lá o boleto, né? A gente está com a adrenalina subindo e permanece alta, preocupado com o filho que não chegou da escola, com o neto que quer fazer uma tatuagem, quer pôr um piercing, que está andando com amizades que você acredita não serem boas. Enfim, no trânsito, cada vez que a gente ouve uma sirene, dispara a adrenalina. Um cachorro latindo mais intensamente, tudo isso faz com que a nossa adrenalina suba e mesmo que depois um pico ela desça um pouquinho, mas daqui a pouco ela sobe de novo devido ao nosso estilo de vida e uma série de outras situações. Então é importante a gente entender todo esse mecanismo que tem muito a ver com o quê? Com a ansiedade. Percebam que a ansiedade nada mais está acontecendo com muitos de nós devido ao quê? A uma sobrecarga, um exagero nessa produção da adrenalina. Então você perceba, uma pessoa ansiosa, vamos observar, ela está sempre querendo sair do ambiente que ela está ela está sempre querendo, sempre com o pensamento do futuro. Vamos fazer essa comparação. Acompanhe o raciocínio comigo. Ela está aqui, mas ela está querendo ir para um outro lugar. Pessoas ansiosas muitas vezes não dormem bem, têm insônia.
É comum, não é para todos os tipos de pessoas, mas é bastante comum a gente ver pessoas com problema de ansiedade, com essa coisa da insônia. É comum ver pessoas assim com problemas de dicção, às vezes chegando até a gagueira, que troca as palavras, mistura, fala muito rápido. Estabanada, quer fazer as coisas todas correndo. Outra coisa, medo muitas vezes de locais fechados. A pessoa se sente desconfortável e não vê a hora de sair daquele lugar fechado. É uma coisa comum também, pessoas muito ansiosas, lugares assim de multidão. Ao mesmo tempo que ela tem medo de lugar fechado, também ela tem medo de ficar em multidão. Então a gente percebe vários sintomas. Estou falando de sintomas, na verdade. Não dorme direito, né? Insônia, lugar fechado, lugares de multidão, está sempre correndo. Você está andando junto com uma pessoa que é muito ansiosa, daqui a pouco ele está lá na frente, se você bobear, você está falando sozinho, né? E está sempre correndo, sempre com pressa. São sintomas, tá certo? Mas qual é a causa? Qual é a causa? Essa é a causa. A gente está vendo sintomas, mas a gente não percebe a causa de tudo isso. Na grande maioria das vezes, o medo. Exatamente, o medo. Como nós estamos com um medo que a gente não consegue identificar, devido a algum acontecimento lá no passado, por estar com medo, e é o medo que faz desencadear esses processos. Porque quando a gente estava lá, muito tempo atrás, a humanidade, quando eu falo a gente, a humanidade, estava diante de um perigo, de uma fera, de uma tempestade, esse medo de sucumbir faz com que o cérebro mande produzir adrenalina, a adrenalina sobe e depois, teoricamente, desce, mas assim, é o medo de sucumbir. Então, o que está envolvido com a produção de adrenalina, cortisol e uma série de hormônios, o medo de sucumbir, o medo de perder a vida, daí esse mecanismo como se fosse um mecanismo de segurança. Diante de um medo, acontece todo esse processo. O medo, então, faz parte da nossa natureza. Se a gente não tem medo de atravessar uma rua movimentada, se a gente não tem medo de fazer um exercício físico de musculação, com bastante cuidado, com medo de se machucar, se você não tem medo de sair correndo de maneira desinvestada, você tem que ter um pouquinho de medo na hora de dirigir um carro, por exemplo, porque senão você se torna o quê? Imprudente. Então, a adrenalina, quando você está dirigindo em alta velocidade, que exige uma atenção, um cérebro mais ativo, tudo isso faz parte em determinada dosagem. A partir do momento que essa dosagem passa, ou seja, nós estamos o tempo inteiro com medo, aí ela passa a ser maléfica para nós. E o que acontece a nível psicológico? Hoje nós somos o resultado de diversas experiências ao longo da nossa vida. Então, muitas coisas foram acontecendo conosco, a gente foi amadurecendo, e coisas que a gente passa hoje, que a gente já não sofre tanto ou não sofre nada, e no passado a gente sofria muito porque a gente veio se desenvolvendo e veio amadurecendo e somos o que somos devido às nossas experiências. Acontece que muitas experiências do passado não foram bem digeridas. Certas situações deixaram marcas, que ficam aqui no nosso inconsciente, no nosso cérebro reptiliano, fazendo essa associação, e muitas vezes essas situações mal resolvidas estão guardadas aqui na nossa parte que é abaixo do raciocínio, abaixo da lembrança, coisas que aconteceram no passado e que estão atraindo situações. E eu sei que dou um exemplo para terminar essa explicação aqui, que é bem rápida, que a gente está com a sensação, o ansioso tem uma sensação que tem uma onça aqui atrás dele, aqui no cangote dele, vamos falar assim. Então, acompanha esse raciocínio, a pessoa tem uma sensação que tem uma onça aqui atrás dele, é uma sensação, é uma emoção, um sentimento. O que acontece? Por que ele dorme mal? Porque ele não consegue ficar tem um sono profundo, um sono que recupera o corpo dele. Por quê? Porque ele está com a sensação de medo, sensação de uma onça vai pegá-lo. Então ele não pode dormir profundamente, porque se a onça chegar, né, ele não vai ter como fugir. Por que ele tem medo, por exemplo, de um elevador, ou se sente desconfortável, né, de estar no elevador? Se a onça aparecer, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Você percebe? Que é um sentimento, não tem lógica. Por que ele tem medo, muitas vezes, de locais muito movimentados, de multidões? Porque a onça, quando aparecer, ele não vai ter como correr, porque tem muita gente em volta. E a onça sempre vai pegar quem? Ele. O ansioso sempre tem essa coisa negativa de que vai acontecer com ele. Por que, por exemplo, ele está sempre pensando no futuro, está sempre querendo estar lá na frente? Com medo. Sempre o medo. Ele está sempre fugindo. Ele quer fazer as coisas rápidas aqui e ir embora logo, porque a onça está atrás dele. Então, quanto mais rápido ele sair daquele ambiente, quanto mais rápido ele fizer aquele trabalho, aquela tarefa, a chance de ser pego, né, pela onça é menor. Então, é essa sensação de sempre correndo, sempre com a mente acelerada, é um processo biológico que deveria ser natural, mas a adrenalina está deixando a gente nesse estado psicológico. Então, podemos trabalhar os sintomas, como a gente trata, eu, enquanto profissional da parte emocional, enquanto terapeuta, vou tratar os sintomas, né? A pessoa dormir melhor, existem suplementos para isso, técnicas para resolver o problema do sono, existem relaxamentos, técnicas de meditação, a pessoa pode fazer um fono, se ela chegar, no caso de ser gaga, existem fonoaudiólogos, né, profissionais aí. Enfim, quando você faz exercícios de musculação, principalmente a musculação, não essa musculação ridícula aí de 3 séries de 10 de academia. Não, musculação, assim, que busca você se superar a cada treino, você se superar na corrida. Isso traz um empoderamento para a pessoa, traz uma segurança, porque a pessoa que tem ansiedade não tem, que é a segurança. À medida que ele vai se superando na atividade física, enfim, ele vai resolvendo sintomas, mas é preciso sempre pensar na causa, que é o medo. Esse medo pode ter surgido na infância, pode ter surgido em algum momento da vida, principalmente na primeira infância. O medo de ser abandonado, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser aceito numa galera, enfim, o medo faz com que a gente tenha essa sensação de que tem uma onça atrás da gente querendo nos pegar. Então, uma situação ou várias situações foram marcando a sua vida, principalmente na infância, e fazem com que a gente tenha essa sensação de que estamos em perigo, estamos em desamparo, estamos inseguros e o corpo está produzindo uma quantidade inadequada de adrenalina, e aí o medo e esses problemas todos que a gente está falando. Podemos tratar de sintomas, como a gente falou, mas é importante descobrir a causa desse medo, que pode ser muitas coisas, por isso que a gente tem que voltar lá no passado, através de técnicas, e ir revendo, e descobrindo, e entendendo, e digerir melhor esse medo, e perceber, colocar no nosso inconsciente que isso foi passado, que isso já foi compreendido, temos que compreender essas situações, e vai chegar um dia que a gente vai perceber que essa onça não está mais atrás de nós, que nós resolvemos esse problema da ansiedade, através de terapias e através de cuidar dos sintomas também em paralelo. Então, obrigado, e ficamos por aqui.